Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à segunda temporada do Gestão com Dados, um podcast que a gente fala aí sobre dados e nessa temporada falando também sobre dados e futebol, uma maneira mais simples, mais fácil para facilitar o entendimento aí dessa parte desse papo sobre dados. Começamos lá nessa segunda temporada falando sobre como montar um time de dados. Então eu trouxe aí o Diego, que é meu sócio, e falamos aí quais são os papéis num time de dados, né? Segundo episódio, eu trouxe o Luimar, um diretor comercial, e veio falar com a gente sobre o papel do técnico, o papel do gestor dentro de uma organização. E hoje nós vamos trazer aí um cara para falar sobre um cara que é o dono da bola. Então hoje a gente vai trazer um empresário de sucesso, o André Bobek, dono aí, o fundador da Midas Planejamento Financeiro. Um prazer, cara. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. E a gente vai falar de um papo muito bom hoje, que é sobre cultura, sobre gestão e como usar os dados para trabalhar isso. Então, nosso convidado hoje joga alto nível, fundador da Midas, tem formação aí em Harvard, presença em veículos aí com Estadão, Forbes, deixei até anotado aqui. Já criou uma empresa que tem uma cultura muito forte. Desde que eu conheci a Midas, eu percebi isso e venho percebendo a cada dia mais. Trabalha muito com processo, com dados, disciplina e na estratégia como um todo. André, bem-vindo. Eu queria que você apresentasse aí para o pessoal te conhecer e conhecer a Midas. Sim, Rodrigo, obrigado pela generosidade aí do convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do teu podcast. Bom, me apresentando brevemente, né, não chovendo no molhado, mas eu fundei a Midas em 2020 para 2021, e desde então a gente vem crescendo muito por conta disso que você falou, de algo que eu sou apaixonado, que é cultura, gestão, vendas, liderança. Eu até recentemente escrevi um livro que vai ser logo publicado na Amazon, que é Empresas Não Crescem, São Construídas, né? Então, foi a forma de eu formalizar todo o conhecimento de tudo aquilo que eu estudei, que eu aprendi, que eu aplico na Midas, que dá muito certo, e que também, de certa forma, vai colaborar com outros empreendedores a crescerem, escalarem como a gente está crescendo e escalando também. Então vai ser um papo legal, Rodrigo. Eu estou muito feliz aí pelo convite, agradecido também. Quero trazer essa noção e esse know-how que a gente juntos vem construindo através de dados, de indicadores, e como aliar isso à gestão e à cultura e todo o resultado que a gente vem tendo, né? Muito bom, cara. Muito bom ter você aqui. Deixa eu começar com uma pergunta aqui, André. Claro. Se a Midas fosse um time de futebol, qual que seria o estilo de jogo da Midas? Muita pressão, um jogo mais de posse de bola, um jogo ali do contra-ataque? Como é que você vê a Midas aí? Legal, excelente pergunta. Eu gosto muito de futebol, então essa analogia é muito boa. Quando você me pergunta, né, qual time que seria, eu tenho que pensar um time de Champions League no mínimo. Boa. Por quê? Porque eu conheço muitas empresas hoje no Brasil, eu sei como as empresas operam, como elas funcionam, eu tenho assim, um acesso ao networking muito bom, eu sei realmente o que essas empresas de alto nível, e quando eu falo empresas de alto nível, empresas com EBITDA de bi, EBITDA de algumas centenas de milhões, e como que elas operam, como que elas trabalham, e hoje, devido às suas proporções, a Midas vem em um patamar muito similar quando a gente fala em gestão, em dados, em cultura, em vendas. Então eu me classificaria, né, como um time de Champions League. Boa. Eu não digo um Real Madrid ainda, porque eu acho que ainda falta um histórico maior, né, um repertório maior de tempo como o Real Madrid, mas aquele time que é novo, mas é um time realmente grande, que vem crescendo e vem se consolidando no mercado. Vamos pegar um exemplo legal, acho que o Manchester City, né? Um time que foi um time intermediário, pequeno por muitos anos e, de repente, né, teve uma SAF grande, se tornou um grande clube, hoje joga na elite da Premier League, também da Champions League. Eu acho que legal, seria uma analogia interessante, né? Acho que a cor, o azul também, né, traz essa sintonia. Mas como que a gente jogaria? A gente jogaria, acho que de uma maneira muito estratégica e muito inteligente. Eu acredito que um time vence, né, e assim como uma empresa, não apenas em campo. Eu acredito que tudo começa na jornada da construção da cultura desse time, dessa empresa. Então, um time que provavelmente teria uma torcida forte, uma torcida exigente, uma cultura realmente muito forte, e que seria altamente exigente com os seus atletas no sentido de disciplina,
resultado, comprometimento, metas, muitas metas, né? Títulos para alcançar, né? Muito troféu, né? Aquela torcida que não permite que o clube vire o ano sem grandes conquistas, né? Mas principalmente um time que treina muito, que trabalha muito, que ganha muito, que vence muito, mas que continua crescendo, que não tem limites. Então eu classificaria nós, né, devido às proporções, com, sei lá, o Manchester City. Eu acho que seria uma boa analogia. Mas um time forte, um time disciplinado, trabalhador, que vence, que ganha. Com uma estratégia bem definida, que sabe onde quer chegar, que se conhece. Exatamente. Eu acho que essa questão do time ir bem dentro de campo está totalmente correlacionada com fora de campo também, com a cultura que tem, com os líderes que tem. Tanto que no livro que eu escrevi recentemente, eu coloco a cultura como o primeiro pilar, né, do crescimento sustentável de uma organização, depois gestão, onde a gente vai falar de números, dados, liderança, e aí sim as pessoas certas, né? Não precisa ser um time de craques, de estrelas, os melhores, né, igual foi o elenco do Paris Saint-Germain, né, mas um time com as pessoas certas, aqueles atletas que realmente unidos, exatamente, formam um time muito coeso, tanto no ataque quanto na defesa, e sim, vencendo muitos jogos. Constante também, né? Constante. Porque não adianta ganhar, perder, ganhar. Tem que, né? Exato. Eu vejo que é isso. Tanto no futebol quanto na organização das empresas, né? A gente não vence... a cada jogo é uma batalha, né? Então acho que tem que ser encarado dessa forma. E é assim que a Midas encara todas as semanas, todos os meses, todos os anos. A gente quer vencer cada batalha que a gente tem. A gente vai focar sempre no que a gente chama lá dentro de fruta baixa, né? Qual que é a primeira meta? Nosso bullseye, nossa meta principal. A gente vai focar nessas batalhas diárias, né? Todos os dias. Para que aí sim a construção e a consistência disso faça com que automaticamente os resultados sejam expressivos e os resultados sejam muito legal grandes. Você falar isso. Você tem indicadores de meio, né? Isso é uma confusão bem grande, assim. Perfeito. Você tem indicadores de meio do processo e se tem indicadores de resultado. Exato. Às vezes a empresa foca muito no indicador de resultado e né, acaba se perdendo ali porque o indicador do meio ali, a conversão, por exemplo, de vendas, né, a conversão é ela que vai gerar o resultado. O resultado você vai ver só depois. Então, se você ficar acompanhando ali só o faturamento, você está só assistindo o jogo, na verdade, e não tá fazendo nada para o jogo mudar. E, cara, você falando assim da Midas, e eu conheço lá, e realmente dá para a gente sentir que quem acompanhar aí pelas redes sociais vai ver isso também, né? Sim. Porque tem muita comemoração, toda semana, né, meta batida, tem muita valorização do pessoal que trabalha lá, né? Perfeito. Reconhecimento, consultor que vira sócio, que assume nova unidade, eu vi essa semana. Essa pegada é real, não é só, né? E, cara, aproveita aí, fala pra gente, pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, o que a Midas leva aí hoje pros clientes dela, assim. Legal. O que a gente leva para os clientes está totalmente correlacionado à nossa cultura organizacional. Né? A gente fala que é a nossa missão, é o nosso propósito, é o nosso porquê. O porquê a gente faz o que a gente faz. Eu digo que a nossa missão é, através das vendas, criar um mundo onde os clientes alcancem liberdade financeira com os nossos investimentos. Então essa é a nossa missão e é isso que a gente faz. Nosso objetivo é entregar para o cliente uma consultoria personalizada, confeccionando para ele, sob a medida e a necessidade dele, um planejamento para que ele tenha na aposentadoria um patrimônio consolidado, renda passiva, e não trabalhe mais por obrigação, talvez por opção, porque a renda passiva dele supre a renda ativa. Então, nosso objetivo é ajudar o cliente a investir de maneira inteligente. E eu costumo dizer que na Midas nós não somos uma empresa de investimentos, somos uma empresa de vendas que vende investimento. Por que a gente adota essa mentalidade? Porque no Brasil existe uma cultura muito precária quando a gente fala de finanças e investimentos. Poucas pessoas investem de verdade. Recentemente eu dei uma palestra em Nova York, onde eu fiz uma analogia, um benchmark sobre aposentadoria nos Estados Unidos e aposentadoria no Brasil. No Brasil, segundo estudos do IBGE, 99% da população brasileira, nos 65 anos ou mais, vai depender ou de parentes ou do governo nessa terceira idade. Então a gente tem um mar totalmente amplo para trabalhar e para ajudar a população, mas a gente só vai ajudar as pessoas se a gente vender, se a gente ficar no escritório vendo gráfico, vendo ações.
acompanhando notícias. Isso não vai mudar absolutamente nada. Não adianta a gente ter conhecimento, saber o que fazer ou como fazer e não ajudar os clientes. Então, nosso trabalho é um trabalho de campo mesmo, de ajudar os clientes a organizar e investirem de maneira Imagino sólida. que tem muita conscientização. Né, Totalmente. O pessoal não conhece, às vezes até tem meio avesso ali, então tem todo um processo de... Exato. É uma consultoria mesmo. Né? Porque pensa o seguinte, no Brasil a gente nunca foi educado a investir, né? Diferente em países de primeiro mundo, aqui no MEC não foi aprovado, por exemplo, educação financeira nas escolas. Então a gente não teve isso, não cresceu com isso. E normalmente nossos pais, nossos professores não nos passaram esse conhecimento. A gente aprendeu errando, a gente aprendeu no campo de batalha, aprendeu depois de adulto, aprendeu se endividando. Na marra. Na marra, exatamente. E não precisa ser assim tão difícil. Pode ser muito mais fácil, muito mais simples. Então o nosso trabalho é isso, é gerar essa conscientização nas pessoas, e a nossa venda não pode ser uma venda de emoção, uma venda transacional, tem que ser uma venda relacional. Então, o nosso trabalho é relacionamento com os clientes, porque a partir do momento que a gente cria um relacionamento, a gente vai gerando consciência. Quando a gente gera consciência e apresenta uma solução baseada na necessidade, a venda automaticamente acontece. Sim. É isso que a gente faz. Muito bom, legal. André, quando eu fui, a gente tem conversado há mais de um ano. Primeira vez que eu fui na Midas conhecer o trabalho de vocês, né, conhecer a empresa, e eu atendo assim muitas empresas grandes assim de Sim. BI, né, e eu senti ali, falei, bom, vocês não tinham BI na época, mas vocês trabalhavam muito orientado a dados já, né? Muita planilha, bem estruturada, gráficos nas planilhas, mas assim, acho que a cultura analítica já existia ali antes de ter um BI propriamente dito. Né? E eu acho que isso é muito legal de você compartilhar, como que você criou isso, se foi desde o começo já da Midas ou não, e falasse um pouquinho para nós como é que foi esse processo, mesmo sem ter um BI, Sim. já vai ter número, vai ter indicador, nem que seja num pedaço de papel Sim. aqui, mas a gente vai sair assim. Olha, Rodrigo, esse é um ponto interessante, assim, porque eu sempre fui um obcecado por estudos. Eu sempre fui fã de trabalho duro, mas ao mesmo tempo conciliar o trabalho duro com muito estudo, com muita dedicação, para entender se o meu trabalho duro, se o meu esforço está tendo resultado. Então, com essa metodologia, eu aprendi muito sobre gestão e sobre vendas. E quando eu fundei a Midas Planejamento Financeiro, eu sabia muito de vendas, sabia muito de gestão, de números, mas eu tinha pouco conhecimento em tecnologia, em ferramentas, né? E quando eu iniciei o trabalho na Midas Planejamento Financeiro, a gente sempre foi uma empresa de números, pautada em números. Porque eu realmente acredito que um líder comercial, um líder, né, empresarial independente do setor departamento, se ele vai tomar decisões baseado apenas em feeling, ele já está errando, ele já está atrasado, né? Então, é legal ter o feeling. O feeling realmente funciona como um sexto sentido, principalmente para quem já tem muita experiência, né? Mas muito antes do feeling, o que gera o feeling para você são dados, são números. Então, não tem como você tomar grandes decisões sem ter números. Eu vejo que muitos empresários pecam nisso. Então, desde o início, eu sempre trabalhei baseado em números, em dados, em estatísticas, e eu ficava correlacionando a visão que eu tinha do negócio, a estratégia que eu tinha com os números. Mas aí, óbvio, né, na medida que eu fui furando a bolha, saindo, né, da região, da cidade, entrando em vínculos de empresas maiores, conectando com empresários de alto nível, eu investi muito na minha formação de ensino enquanto empresário. Eu investi quase R$1 milhão nos últimos anos, só em ensino, grupos, network, informação, treinamento. Tudo isso eu fui estudando e trazendo essa informação para dentro da Midas, e a gente foi melhorando passo a passo. E aí, óbvio, eu coloquei dentro da Midas um projeto, né, onde a gente pudesse ter uma cultura muito forte, mas que essa cultura estivesse correlacionada com gestão de dados, né? Então, eu precisava fazer a empresa crescer. Só que eu entendi que nós estávamos num platô e eu precisava, e o crescimento ele ocorre no detalhe. Não existe uma avenida ali que você fala, cara, por aqui vou dar certo. Não, é sempre no detalhe. É naquela jornada, no mínimo detalhe. Então, por isso eu precisava de dados. E os dados da maneira que eu tinha eram bons e suficientes para eu ser aquela empresa regional igual eu era aqui em Ponta Grossa.
Só que para avançar e ser uma empresa grande, referência, líder em market share, dominar a região que hoje nós dominamos, ser o maior escritório também em outras regiões, como Londrina, agora Campinas, eu precisava de tecnologia. Então, as habilidades e as ferramentas que eu tinha não eram suficientes para me levar para onde eu queria chegar. E aí que surgiu, né? Ainda bem que a gente se conheceu, porque eu conheci realmente, né, como que funcionava a gestão estratégica com número, com indicador, e deu muito trabalho, tá dando ainda para a gente chegar, Sim. porque é muita coisa, né? E uma coisa que eu falo no livro que eu lancei é isso. Na medida que o empresário vai amadurecendo a sua visão e a sua cesta de dados, ele vai aumentando. Então, os dados, eles nunca são suficientes. Quanto mais maturidade, maior a empresa fica, mais números e dados ela tem que ter. Então, hoje, eu estou mais seguro dessa forma. Por quê? Porque eu bato meu celular aqui agora e eu já sei ao vivo o que está acontecendo na minha empresa. Uhum. Eu sei o pace, se a gente está acima ou abaixo da meta, e se está abaixo, por quê? O quanto que a gente tinha que ter hoje, quais são os indicadores que estão atrapalhando, eu sei qual é o forecast antes de abrir o mês, por exemplo, agora, a gente está em março, abril. Antes de abrir o mês de abril, eu já sei mais ou menos o forecast do quanto a gente vai vender, a previsão no dia 30 de abril. Por quê? Porque a gente é pautado 100% em dados. Com base nos seus próprios dados de conversão. Exatamente. Então, isso me traz segurança para eu tomar a decisão certa e criar alavancas de crescimento da empresa. Né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, hoje eu vivo um momento da camada organizacional, eu sempre classifico como, né, operacional, isso aqui é básico, né, operacional, depois o líder tático e depois o estratégico. Não tem como você subir para a estratégia, querer delegar, formar líderes e pessoas se você não tem dados. Os dados vão trazer as informações que você precisa para tomar decisão e criar alavancas de crescimento. E o BI hoje me traz o quê? Me traz essa segurança, porque é aliado ao feeling, ao conhecimento, tanto meu quanto dos profissionais que atuam na Midas. E todos os números que a gente tem, fica muito fácil da gente decidir, resolver. E todo mundo precisa ler números e entender de números, não é só o empresário. Esse é um ponto importante, né? Como fazer isso, né? Porque uma coisa é você, o dono, os teus gerentes ali diretos, mas todo mundo tem que ter essa cultura, essa habilidade analítica, né? Como Exato. ler um número. Treinamento, imagino que seja treinamento. Né? Eu classifico como treinamento, mas cultura também. Porque assim, ó, tudo que o líder reforça vira cultura, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, por exemplo, na Midas Planejamento Financeiro, nós temos uma rotina de treinamento diário. Todos os dias a gente treina. Então, segunda-feira tem treinamento interno e all hands. Terça-feira, treinamento. Quarta, treinamento. Quinta, treinamento. Sexta, treinamento. Às vezes até sábado. Só que o nosso treinamento a gente não tira da cabeça. Hoje vamos treinar, sei lá, algum tema aqui específico. A gente treina e conversa baseado nos indicadores de ontem. O que ontem não foi tão bom? Que hoje a gente precisa ajustar, melhorar, para que hoje a gente já ajuste, melhore e entregue um resultado ou acima do que a gente espera. Então, a velocidade de mudança, né? Exato. Eu aprendi isso com o Thales do G4. Eu fiz muito tempo de mentoria com ele e o Thales um dia falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, André, hoje ele chama de gestor 4.0. Hoje um gestor 4.0, o maior recurso que ele tem não é, por exemplo, o conhecimento, as características, as habilidades, é velocidade e adaptação. Como que você ajusta o caminho da tua empresa de maneira rápida? E como que você se adapta de maneira muito rápida a essas mudanças? E gestão de dados. Porque o mercado exige, né? Exige muito, né? Mas, assim, ó, eu acredito que a empresa ou ela está crescendo ou ela está decrescendo, ela nunca está estável, estagnada. Até porque, por inflação, por CDI, por inúmeros fatores e indicadores, né? A empresa nunca, se ela mantém vendas e faturamento na mesma linha, ela está caindo todos os meses. Ela está caindo. Então, às vezes não é nem o concorrente, às vezes é o mercado como um todo, né? A economia, né? Então, eu vejo que esse conselho que o Thales me deu foi muito útil, porque hoje a gente não toma uma decisão baseada nos indicadores da semana passada ou do mês passado, e a gente vai amadurecendo. O que a gente precisa melhorar? É diário, né? Então a gente se reúne no fim do dia, os líderes, quais são os indicadores hoje que não foram legais, e a partir disso a gente já desenvolve o treinamento do outro dia cedo. Então, que precisa ser feito, vai ser feito no dia seguinte. Exatamente. Não vai ser feito no mês que vem. Exatamente. Então, às vezes, o treinamento pode ser técnico, pode ser comportamental,
pode ser um treinamento específico de venda sobre fechamento, sobre conversão, no-show. Como que a gente vai definir o treinamento de amanhã, por exemplo, de quinta-feira? A partir do que a gente vê de dados hoje, né? A partir do momento da do realidade. mês, da realidade. Então, esse é o principal recurso de um gestor, como diz o Tales 4.0, velocidade. Se você não tem dados, como é que você vai treinar o teu time de algo que está errando há muito tempo? Eu acho que no-show é um problema. E aí o empreendedor fica no ar-condicionado, no seu escritório, esperando que vendas aconteçam, né? E então Cara, não vai acontece acontecer. muito isso. Empresas que não conseguem acompanhar o indicador, Exato. talvez nem semanalmente. Exatamente. Mas quando você fala de vendas, tem que ser diariamente para você conseguir corrigir a rota o mais rápido possível. Exato. Pô, a gente só tem 12 meses no ano. Exatamente. Se não for fazer nesse mês, no outro, pô, já perdi um mês. E aí no outro mês você tenta. O que garante que vai dar certo que você mudar também? Exato. Aí no outro mês você mudou, não deu certo. Lá se foram 2 meses. Exatamente. Tem que ser dia a dia, né? Muito legal, cara, usar os dados para já fazer o treinamento no dia seguinte, já mudar a rota, mudar os números. Ou treinamento ou daily também, né? Então também dá para fazer um daily. Então imagina que hoje, por exemplo, a gente, tinha uma expectativa de captação, de vendas de 10 milhões e de repente a gente conseguiu 50% disso. É um resultado péssimo. Opa, peraí, vamos olhar dados. O que aconteceu hoje que o forecast não bateu com a nossa previsão? E né? da onde que nós vamos tirar o restante? Exatamente. Então vamos adotar uma estratégia. Talvez no outro dia, às vezes não é nem um treinamento, é um daily. Reunir o time, all hands, e aí, time, aconteceu isso, os números apontam isso, quais foram as dificuldades, os desafios, vamos trabalhar já para que hoje à tarde, hoje de manhã, a gente termine essa reunião e corrija, e a gente possa vender hoje o que a gente tem que vender hoje e o que a gente não vendeu ontem. Então aí a gente vai batendo o pace de vendas da meta, né? Acho que o que está bem ligado com a cultura são os rituais, né? Perfeito. Cultura é ritual. É ritual, né? Porque cultura, escrever um quadrinho bonitinho e colocar na parede lá o que é visão, missão, valor, isso aí qualquer um faz. Isso não representa cultura. O que é cultura? A cultura basicamente é como o time reage, como o time responde, como o time vive, como o time bate as metas, como trabalha. Isso é cultura. Então, toda empresa tem cultura. Ou essa cultura é formada pelo fundador, ou essa cultura é formada pelo colaborador 1, que juntou com o 2, com o 3, com o 4. E eles formaram uma cultura. E às vezes o empresário fala assim, poxa, mas não é minha empresa, o meu time. Não é a tua empresa, o teu time, é você. Você é um líder fraco, você é um líder ruim. Então, por isso que o teu time é dessa forma. É exatamente isso. A empresa é reflexo exatamente do líder da organização. Então, isso é importante, né? E às vezes você tem a Midas é uma empresa com uma cultura. Eu tô entrando num outro assunto aqui, mas é cultura, né? De crescimento. Né? Imagino quando você vai contratar, você já tem que entender se a pessoa tem também essa cultura de crescimento. Exato. Porque senão as coisas não vão casar, né? Ou tem uma cultura de analisar dados, seja os dados pessoais, né? Vocês avaliam isso no processo seletivo. O processo seletivo tem um fit com a cultura. Antigamente a gente contratava assim, Rodrigo, era muito hunter, né? Então nosso trabalho era realmente caçar os talentos. A gente ainda segue essa avenida, né? A gente realmente faz o trabalho de hunter, a gente monitora bons profissionais do mercado e a gente começa a trazer esses profissionais para cá. Eu normalmente não pego de concorrente. Por que não? Porque desensinar um adulto do que ele sabe, ensinar novamente, dá mais trabalho do que eu pegar alguém sem vício. Zero. Então assim, diferente do que o mercado faz, eu dificilmente pego de concorrente porque vem errado, vem com vício, vem com uma performance diferente, e aí muitas vezes esse profissional acredita que por já ser da área do segmento vai ser mais fácil, mas na nossa empresa é difícil. A gente só pega se aquela pessoa realmente não está viciada ou algo nesse sentido, mas foram poucos assim. Mas eu faço muito esse hunter. Só que hoje a gente trabalha muito o que a gente chama de employer branding. Então a gente cria um jardim para que realmente seja atrativo para esses talentos. Se eu abrir agora o Instagram da Midas e o meu pessoal, eu mostro para você uma lista de pessoas falando, tem vaga, como que faz para trabalhar aí? E a gente fez das 3 últimas contratações, 2 vieram de pessoas que nos procuraram, e não o contrário, entende?
Então a gente construiu realmente uma marca muito forte, não só de vendas, de resultado, mas uma marca muito forte da porta para dentro também, que faz com que talentos sejam atraídos por nós. Hoje, se eu chegar para um consultor da Midas lá e perguntar, cara, o que você mais admira aqui? O que o pessoal... Eu vou além. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele é CEO da W1 Capital, uma das maiores empresas de investimentos do país, tem 40 unidades já no país, e eles até fizeram uma proposta de M&A, tentando, fazendo uma sondagem para fazer uma aquisição da gente, né? E é uma empresa, assim, muito consolidada, e, lógico, é uma empresa de 20 anos já. Sim. O CEO lá é um profissional, assim, extremamente acima da média. É um profissional que eu gosto de estar perto. Sempre que eu estou em São Paulo, a gente almoça, janta, se reúne, faz benchmark, porque realmente tem uma cultura muito forte. E um dia, quando a gente se conheceu, ele falou para mim, cara, eu queria testar se a tua cultura é forte mesmo. Eu mandei o meu time de recrutadores abordar todos os teus profissionais no LinkedIn. E ninguém deu brecha para vir trabalhar aqui. Todo mundo negou e disse que estava satisfeito na Midas. E por que essas pessoas estão satisfeitas, né? Porque a gente tem uma cultura forte, uma cultura meritocrática, que a gente dá a possibilidade das pessoas virarem verdadeiramente sócias e ganharem muito dinheiro. Né? Porque não adianta. As pessoas são atraídas, né, pela cultura, elas ficam pela cultura, mas em algum momento só a cultura não é o suficiente. Os reconhecimentos só não são suficientes. Vai precisar de dinheiro, as pessoas querem crescer, porque senão elas atingem um platô e falam, puxa, aqui deu o meu limite, e as pessoas de alto nível de potencial são ambiciosas, elas vão querer mais sempre. Eu prefiro que elas queiram muito mais sempre dentro da minha companhia do que fora. Né? Então, o que a gente traz? A gente traz hoje um plano de carreira muito consolidado. Eu montei esse plano de carreira junto com o Julieta Onioli, é o maior especialista em M&A do Brasil. Assim, a consultoria dele é uma fortuna, mas assim, valeu cada centavo. Né? A gente montou um plano certinho de crescimento meritocrático, aonde as pessoas elas conseguem em algum momento, depois de um período de experiência como gestor, virar sócio. E é sócio mesmo. E essa sociedade é uma sociedade onde eu, com o capital da Midas, a gente abre, a gente escolhe, estuda uma região, a gente valida, a gente abre o escritório e a própria Midas faz todo o investimento. Esse novo sócio ele não tem que pagar R$1, não coloca nada. O risco dele é só ir lá e montar o time e conseguir colocar a operação em prática. Essa unidade. Vai administrar. E o quanto essa empresa gerar de lucro, ele vai ter de receita também. Então ele tem um lucro líquido, né, em cima realmente da última linha do DRE, que é bem interessante. Então ganha acima de 1% da população brasileira, um lucro bem interessante, e é meritocrático. A gente fez isso em Londrina, a gente está fazendo isso em Campinas, e a gente já está com mais 2 regiões ali, Curitiba e também a Faria Lima, para abrir os próximos escritórios, entre outros também de Santa Catarina e São Paulo, e a gente já está trabalhando essa formação desses novos gestores. Né? E hoje, quando o consultor entra na Midas, ele sabe o que ele tem que fazer para chegar lá. Sabe, porque assim, ó, durante o processo a gente faz uma reunião que a gente deixa claro. E eu bato muito nessa reunião sobre cultura. A gente chama essa reunião de programa básico informativo. Então, o candidato que está interessado em trabalhar na Midas, ele não vem para uma entrevista. Eu falo, cara, calma, a gente vai bater uma agenda para fazer uma espécie de um workshop onde eu vou te apresentar a empresa. E nessa apresentação, os nossos gestores fazem, a gente bate muito cultura. Missão, visão e valores, e a gente fala, olha, a gente pensa, a gente age, a gente toma decisões baseado nisso. Se você que está aí, querendo entrar na Midas, não se identificou com a cultura, nem dá sequência. Você vai perder seu tempo. Vai perder o seu tempo e o nosso. Já elimina. Agora, se você se identificou com a cultura, legal, vamos avançando para as próximas etapas. Primeiro passo. Então, a gente apresenta a cultura, entre o plano de carreira também. Se aquele candidato tem fit, fala, opa, legal, gostei, quero participar da Midas Planejamento Financeiro, aí entra no nosso processo seletivo. A primeira jornada do processo seletivo é fit cultural. A gente tem uma estratégia de criação de perguntas que são baseadas nos nossos valores, que a gente identifica se aquele profissional tem fit com a nossa cultura, com os nossos valores ou não. A gente tem uma IA também, de um assessment, onde a gente pega as respostas e ele faz um teste também e correlaciona com a cultura para saber se aquela pessoa tem fit ou não com a nossa cultura. Então, é mais difícil contratar? Lógico. Né? Mas é mais assertivo. É mais assertivo. E aí ele forte. Entrando lá, ele vai ter números e suporte de gestão para conseguir trilhar essa Exatamente. Muito bom.
Cara, esse papo de cultura E eu tenho percebido, a gente tem falado, no Brasil, falado mais sobre cultura, né? Eu fiz umas mentorias em São Paulo no mês passado. Muito. Nossa, o que a gente bateu em cultura, assim, tá desmistificando um pouco esse negócio de visão, valores, missão colado na parede. Não é isso, é o que a gente falou, tá muito mais ligado ao jeito, do fundador, dos fundadores, dos donos, né? É um negócio mais vivo, né? Eu, quando aprendi cultura, Rodrigo, eu fiz uma mudança drástica na Midas, que eu tirei todo mundo que eu tinha antigamente e montei um time novo do zero, quase. Porque a cultura é isso, a cultura é o que você tolera, são as pessoas que estão lá dentro, e nem todo mundo vai falar assim, eu vou me adaptar à cultura, vou mudar e agora você é cultura. Ou a pessoa é culturada ou ela não é. E assim, ou ela tem aquele estilo, né? Ou ela não tem. Ou ela vai criar, talvez, né? Mas não deve ser fácil. Mas por isso que o empreendedor tem que, lógico, a gente tem metodologias de desenvolvimento cultural, o próprio onboarding muito forte que a gente faz é impecável nesse sentido, mas assim, a cultura, ela é muito boa porque você também ao mesmo tempo começa a atrair pessoas similares. Então isso que é legal, quando todo mundo está olhando para a mesma direção, com a mesma visão, com o mesmo propósito e tendo comportamentos que são baseados nos valores da empresa, cara, a empresa vira uma máquina de crescimento, né? Mas cultura é um assunto muito mais profundo do que os empresários acreditam que é. Os empresários ainda acham que a cultura é um assunto lúdico, né? Visão, missão e valores. Tem que ter, porque todo mundo tem. Eu conheço empresa que tem uma cultura fortíssima, que nem tem quadro na parede, visão, missão e valores. Então, muito além disso. É muito além, exato. Vamos falar um pouquinho mais sobre dados aqui, André. Bora. Então, né, eu contei aqui, né, quando eu cheguei lá na Midas, vocês não tinham uma ferramenta de BI e a gente participou aí de um grande projeto, 6 meses de projeto aí, né, André, para implementar um BI, né? Sim. E finalmente ter ali aquela TV de 75 polegadas ali, com os principais indicadores aí da Midas. Né? Queria que você contasse para a gente, na tua visão, como é que foi esse processo de construção desses BIs, né? Vocês já tinham ali muita coisa definida, indicadores definidos, indicadores que eram acompanhados já. Mas como é que foi esse processo de construção de um BI propriamente dito? Que eu acho que o BI ele acaba, né? Você pode dizer melhor que eu, centralizando mesmo as informações, né? Deixando a informação numa única tela, atualizada em tempo real e imagino que facilite, né, o dia a dia. Sim, né? não. Rodrigo, assim, ó, em relação a ter um BI, cara, é outra vida. Assim, lógico, a gente fala, né, quando você está no mundo dos negócios, empreendedorismo, não existe estabilidade. Você tem que estar tomando risco a todo momento. Só que quando você tem BI, o risco é calculadíssimo. Você sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Quando você tem a maturidade de ler, saber interpretar os números e também tomar decisões baseadas nos números e ter números bons, válidos, corretos, que sejam úteis, né? E a implementação foi fantástica, porque assim, ó, a implementação, ela nos trouxe uma profundidade maior. O que é o legal? Que o BI, ele não foi construído por nós 100% ou por você. Foi nós juntos, né? Então, juntos, nós que sabíamos o que queríamos, os nossos sonhos, projetos e metas, a gente precisava de dados e você com a tua experiência analítica de, olha, então você precisa isso, precisa aquilo. Essa junção, ela trouxe hoje uma plataforma, uma ferramenta excelente, que além de... E eu falo por mim, assim, eu sou apaixonado por números, eu amo entrar no escritório e ver aquela tela gigante, todos os números, tudo verde, batendo, e, cara, se tiver verde, fantástico, melhor né? ainda. Se tiver verde, melhor ainda ali, né? Mas, cara, foi muito bom, porque na medida que a gente foi avançando na estruturação do BI, a gente foi amadurecendo a nossa cesta de dados, lembra? Então tinha horas que a gente tinha uma ideia, de repente, olha, vamos adicionar mais isso, mais isso, mais isso. Então foi fantástico. Tem muitas pessoas que pensam assim, puxa, mas a minha empresa, eu controlo tudo na planilha. Mas mas é uma cesta, digamos assim, vazia, ela não é profunda, ela é só a ponta do iceberg, né? Não é o suficiente. Quando você aprofunda verdadeiramente, cria um projeto junto, por exemplo, contigo, a gente vai entendendo cada vez mais a lógica das coisas e a gente vai amadurecendo as ideias, os Como números. enxergar a informação, né? Exato. E a gente começa a adquirir e colocar informações que antes a gente não pensava. E que depois que a gente enriquecer, tem... né? Enriquecer.
E depois que a gente tem informação, a gente olha e fala assim, poxa, como é que eu não tinha essa informação antes? Por que eu não tinha? Por Como que eu não percebi que eu precisava? Exatamente. Como é que eu trabalhava e decidia sem essa informação aqui? Então, muda tudo. Então, assim, a dica que eu dou para os empreendedores é, não tenha só um BI para ser bonitinho, tem que ser útil e crie junto, né? Tem que criar junto contigo esse BI. Porque com a tua visão, com a tua experiência, talvez aquela ideia vai aprofundando e enriquecendo ainda mais. Então, nosso projeto é um projeto que 3 meses virou 6. Então, olha quanta profundidade a gente trouxe ao longo do projeto. E cada vez que ficava pronto um dos projetos, a gente pensava, puta, mas agora precisa mais um, que vai ficar mais completo ainda, né? Agora a gente está nos indicadores KPIs ali dos gestores, né? Cara, é fantástico, é fenomenal. A gente tem dados de tudo. A gente tem dados de gestores, a gente tem dados dos consultores, a gente tem dados de back-office, a gente tem dados de tudo, né? Então, isso dá uma garantia, uma segurança muito maior. Dá uma visão ali 360 do consultor, né? Como que ele está ligando, como que ele está convertendo, como que ele está retendo. Exato. Como que ele está recomendando. Exatamente. Numa tela você consegue ver. Eu acho que a questão visual é uma das diferenças, né? Quando você olha uma planilha, você vê linhas e linhas e linhas e colunas, e eu não sei se o nosso cérebro consegue captar tão bem quando ele vê um gráfico ali, que fica bem mais claro o que está acontecendo, e, além disso, gera questionamentos. Não, mas espera aí, é dessa forma que eu quero ver mesmo? É isso que está acontecendo? Talvez ver o dado numa tabela não cria essa provocação. É verdade. E no projeto de vocês, a gente já implantou uma metodologia que a gente começa a construir o BI de trás para frente. Esse BI dos gestores, por exemplo. A gente desenha a tela. André, como que a gente quer ver? Como que vocês querem ver isso aqui? A gente começa de trás para frente. Eu quero ver indicador aqui de retenção, né, de conversão, quero ver por mês. Seria legal trazer o pace aqui também, meta. A gente vai desenhando isso sem ter, de fato, ainda os dados. Porque já começa visualmente... porque se eu chegar, né, e falar assim, vamos fazer uma lista aqui de indicadores, André, um por um. Cara, é difícil de visualizar isso, de tangibilizar. Né? Porque a gente trabalha com dado, não é um negócio tangível. Né? Quando a gente transforma numa tela, é algo que você está vendo, que você sabe que você vai poder clicar, que você vai poder analisar. Então, a gente tem feito isso, fez no projeto de vocês e está fazendo em outros projetos, e tem mudado o jogo, mudado a forma de trabalhar. Porque depois que a gente definiu, a gente vai ver essa tela aqui. Então, nessa tela, o que a gente tem? A gente tem esses indicadores. Qual é a regra do pace? Qual é a regra do indicador simples, lá, de receita? Você começa a mapear as regras, né, no mapeamento do indicador. Depois, a gente vai para uma fase que beleza, eu sei onde eu quero chegar. E aonde estão os dados para isso? Que eu sou meio chato, falo, vocês querem isso aqui. Mas cadê a informação, gente? A gente vai começar a ver isso. Então, esse processo, né, primeiro desenhando, também deixa mais fácil de construir. Cara. Fica mais fácil de construir, fica mais fácil de visualizar. E na medida que a gente vai construindo de trás para frente, querendo ou não, a empresa vai se obrigar a ser mais profissional. Porque também eu vejo que tem muitos empreendedores que, puxa, eu quero dados. Mas não tem de onde vir informação. Tá do zero, então ele vai ter que realmente colocar a mão na massa e construir algo sólido. Mudar processo, implantar sistema, implantar rotina, criar cultura de dados, criar cultura, né, da informação, de análise. E tanto o empreendedor quanto o time tem que entender qual a vantagem de ter todos esses números, esses indicadores à vista, né? Então, cara, é fantástico, assim. Eu acho que esse projeto eu tô muito feliz, muito satisfeito mesmo. Ótimo. Não tô, assim, puxando o teu saco nem da tua empresa. A gente sempre foi muito exigente desde o primeiro momento. Antes da gente tomar a decisão de fechar com você, eu também conversei com outras empresas do segmento e tomei a decisão de fechar contigo por 2 motivos, né? Uma porque eu senti que o teu background colaborava com o nosso, era o que a gente precisava, e também pela facilidade de, puxa, tá aqui, acompanha junto. A assessoria que você deu ao longo desse projeto, de ajudar a gente também a trazer essa cesta de indicadores de maneira madura e profunda, foi fenomenal, cara. A gente cresceu muito ao longo da implantação desse projeto. Eu acho que foi uma virada de chave muito relevante na nossa história. Tenho certeza que vai ajudar muito mais vocês já, né, crescerem e vai ser massa. Sim. Continuar essa parceria ainda. Sim. E
E olha só, cada projeto é um projeto, né? Apesar de a gente falar, vendas é vendas. Sim. Mas, cara, cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de analisar. Então, assim, um dos valores, né, que faz parte da cultura da Data Roads é a escuta ativa. Uhum. Eu preciso escutar e entender realmente onde você quer chegar, como você quer chegar, para poder junto sugerir, e é um trabalho junto mesmo. Sim. Não tem como chegar numa empresa hoje, cara, usa esse BI aqui, ó, que vai dar certo. Não, eu preciso entender qual a tua estratégia, é um BI tático, operacional, como é que vai ser dia a dia. Eu lembro que quando a primeira reunião que a gente fez, lembra que eu falei para você, olha, eu quero colocar dados em tudo, etc. Você me questionou isso, tá, mas vai vir da onde a informação? A gente, naquele momento, não estava preparado em Apto, a gente não estava nem utilizando CRM na época, estava em planilha. Aí você falou, olha, te dou sugestão, eu até achei legal, porque você não quis me vender. Você deu um passo para trás, olha, eu sugiro você primeiro, né, implementar CRM, organizar isso e aquilo, e depois que essas informações, que essa rotina está implementada, aí a gente avança para o BI. E quando você me falou isso, eu falei, cara, é isso. E assim, aquela reunião também serviu como uma consultoria, porque realmente a gente fez isso, a gente terminou aquela ligação, eu falei, cara, eu tenho certeza que é isso. Então a gente começou primeiro pelo CRM, aí a gente implementou o CRM. Isso por si só já ajudou muito, a gente já cresceu muito. Aí depois eu voltei, Rodrigo, a gente cresceu, a gente tá maduro, a gente tá com o Sales Operation agora junto. Acho que agora é a hora fez toda a diferença. Fez toda a diferença, né? O apoio do Lucas no projeto foi sensacional, foi cara. Sensacional. O Lucas é muito reconhecido hoje no escritório, cara, por todo esse projeto. Sabe? Também, mais uma vez, sentindo a cultura da Midas na prática. Cara que realmente não tem braço assumiu curto, né? E vai atrás, e a gente foi resolvendo. Eu comento lá dentro, sobre esse projeto, também deu muito certo por causa do apoio dessa parceria mesmo. E a gente precisa disso, cara, porque senão... E desse negócio de às vezes eu acabo perdendo uma venda, no caso não perdi, só posterguei ela. Exatamente. Mas eu prefiro agir ali assim. Você ganhou a venda, na verdade. Pois é. Porque ali eu falei, caramba, cara, o cara tinha tudo pra vender pra gente, começar o projeto, ele recuou. Vamos fazer. Falou, não, primeiro vai me causar problema lá na frente. Porque aí uma hora eu ia ter que chegar pra você e falar, cara, eu te vendi, mas eu não vou conseguir entregar porque você não tem os dados aí. Pô, mas por isso me falou isso antes. E às vezes acontece, esses tempos eu peguei um cliente que ele queria um sistema de chamados, Movidesk. E eu questionei, ele queria colocar tudo dentro do BI. Todas as regras de SLA, de atendimento. Falei, cara, essas regras aí, eu acho que elas deveriam... eu tenho certeza que elas deveriam estar dentro do teu sistema, cara. Sim. Porque não faz sentido a gente criar uma ferramenta de BI para trabalhar com as regras do sistema dentro do BI. Falei, cara, tô perdendo o projeto, eu sei. Mas era realmente. Ele falou, não, Rodrigo, então vou levar para a diretoria. Daí ele voltou uma semana depois e falou, Rodrigo, realmente a gente resolveu reimplantar o sistema. E a gente volta a falar daqui 2, 3, 4 meses. Falei, não, perfeito. Mas aí quando ele voltar, cara, eu sei que eu vou pegar o BI em um mês, a gente vai entregar e vai resolver o problema. Eu acho que é melhor e vai ser uma solução muito mais útil e também íntegra para ele, né? Que foi o nosso caso. Então foi muito bom isso. Muito bom. Falando de indicador, André, a gente acompanha, vocês acompanham hoje lá a conversão de leads, faturamento, o pace de vendas. A gente poderia falar um pouco do pace de vendas, que eu acho que isso aqui é um indicador bem interessante. Metas, super metas. Mas quais desses indicadores você acha que mexe mais com o time, puxa mais o resultado? Boa pergunta. Rodrigo, eu acredito muito que a meta é obrigação. A gente tem isso no nosso mantra da cultura. Meta, obrigação, super meta, superação. O que a meta representa? Eu acho que perdedores comemoram meta, vencedores comemoram crescimento. Porque assim, a meta, ela nada mais tem que ser do que um plano traçado com começo, meio e fim para você chegar naquele objetivo, e aquele objetivo tem que ser previsível, né? Tem que ter um forecast. Então, a meta nossa lá é obrigação, a gente sabe disso. Por quê? Porque antes da meta a gente olha para todos os KPIs. Então, a gente pega a cesta de KPIs lá e a gente monitora os KPIs de performance e a gente cobra a produtividade que leva a meta. Que é o indicador meio e não está vendo o resultado. Perfeito.
Porque assim, eu não cobro meta do meu time de vendas. Eu não cobro, eu nunca vou falar, viu, você precisa vender. Viu, você não vendeu. Viu, você bateu tua meta ou não bateu. Mas você Não, cobra eu um cobro... percentual de no-show lá. Isso, eu cobro no show, cara, teu no show tá alto, a tua taxa de conversão tá baixa, Número de ligação, teu número de ligação diminuiu, visita. tua visita tá com um cliente que não tá fora do nosso ICP. A gente vai cobrando os KPIs. Porque eu sei que ajustando os KPIs, a meta vai ser entregue e pronto. Então a gente não olha tanto para a meta. A gente olha para o pace. Né? Então o pace, a gente sabe que a gente olha porque assim, a gente tem meta diária, né? E ali. Explica um e a super pouquinho meta. o que é o pace, cara. Cara, o pace. Esse gráfico do pace é legal, ficou muito bom no BI, né? Então, basicamente, a gente pega a meta mensal, que é o forecast. A meta mensal já é o forecast. Então, a gente pega a média de todos os profissionais do time, a gente sabe qual é a previsibilidade de cada um, soma a previsibilidade deles, a gente tem, no fim, a meta. A meta é o forecast. Então, ninguém vai precisar, né, fazer uma coisa extraordinária para bater a meta. Não, basta trabalhar da maneira que trabalha, a meta é consequência. E a gente trabalha em cima do meio do funil e não o resultado final. O pace, então, a gente pega a meta e a gente divide ela pelo número de dias do mês. E aí, junto com a meta, a gente tem, né, entre o nosso board, a questão de fazer com que a gente sempre supere a meta. E aí entra a super meta. A super meta é o que eu tenho que melhorar nos indicadores de KPIs para que essa melhoria, ou reduzir o no-show, ou aumentar a taxa de conversão, leve a super meta. Ou seja, acima do que normalmente aquele indivíduo faz. Então aí entra a nossa meta. E aí no gráfico a gente tem lá a meta e a super meta dividida pelo número de dias e o quanto a gente está entregando no dia. E aí no gráfico aparece se o que a gente está entregando está dentro da meta, acima da meta, dentro da super meta ou acima da super meta. Deveria ter entregue até o dia 5. Isso. Tá dentro ou tá fora? Exato. Ó, hoje, por exemplo, é dia 26. A gente bateu a meta ontem já. Então, era essa previsão. A gente bateu na tampa ali que a gente tinha que ter batido a meta. Agora, a gente está olhando para o quê? Para a super meta, que a super meta é a superação. Então, a gente está trabalhando alguns indicadores de alguns consultores para reduzir no show, melhorar a taxa de conversão, melhorar ICP, para que a gente atinja a super meta. Porque o que vai fazer a gente crescer é a nossa super meta e não a meta, entende? Então, Sim. lógico que a meta ela vai aumentando mês a mês, porque conforme o time vai atingindo super meta, aquela super meta vira a nova meta, ou seja, a obrigação forecast. E aí a gente vai sempre aumentando e subindo a régua. A gente tem essa cultura. E junto com isso, a gente tem a cultura de recorde. Qual que é o recorde individual de cada um e o do escritório. Se e ele de já cada chegou unidade. lá... Exatamente. Então, o que ele fez aquele mês que ele chegou no recorde e o que ele está fazendo hoje que está separando ele do recorde dele. E o que a gente precisa ajustar para que ele ultrapasse o recorde. Então, o trabalho dos gestores é cuidar disso. E aí, através do pace, a gente vai entendendo se a gente está acima ou abaixo da meta, da super meta e essa linha de benchmark, né, que a gente faz. Ele vai te dar o norte ali, né? Se você ficar só olhando para o pace, não vai resolver nada. Exatamente. O pace ele vai dar aquele norte de, poxa, eu tô abaixo, o que está acontecendo? Vamos olhar para KPIs. Aonde está o problema? Aí você vai ter que analisar. E aí entra o daily, aí entra o treinamento, e aí entra também o papel do gestor em acompanhar esse profissional ou o time como um todo e ajustar para levar o time para o pace ideal da meta ou da super meta. Legal. Então esse é o acompanhamento. Cara, e agora vocês começam a mudar de nível porque vem unidades surgindo aí, né? Então você começa a olhar indicadores da unidade. Perfeito. Um nível mais macro, assim. Imagino que também vai ajudar bastante o BI nessa etapa de expansão. Aí, né? Muito, ajuda muito. Porque vamos lá, a gente tem escritório Ponta Grossa, Londrina, Campinas agora. Os números de Ponta Grossa, de Londrinas e de Campinas são muito similares, são muito parecidos, né? Então eu que estou na parte da liderança estratégica, não tática, eu vou acompanhando como que vai o desenvolvimento, né, dos números e indicadores de cada escritório. Com os líderes a gente se reúne todos os dias também para fazer uma reunião de board, para fazer benchmark com os números e adotando estratégias de crescimento. Então, assim, um ponto que eu aprendi ao longo da minha jornada não existe crescimento e escala sem tecnologia e dados. Não existe. Então, não tem como eu gerenciar a distância. Não é sustentável, né? Não é sustentável, né? Hoje, esse ano, né, em 2025, eu moro em Ponta Grossa. Ano que vem eu já vou me mudar da região, vou morar em outro lugar. Provavelmente eu já vou mudar para um lugar novo que a gente não tem escritório ainda.
Então, mas eu não vou deixar de trabalhar. Agora, eu vou olhar para os números vão dizer como que está indo cada escritório, qual o momento certo de continuar investindo no crescimento ou não. Então, os dados, eles são essenciais. Não é impossível alguém furar a bolha da escala sem ter dados, números e indicadores. Então, isso foi uma coisa que eu E no aprendi. momento é tudo estratégia, né? Não é à toa, né? Exato. Você investiu em BI, você tinha que estar preparado para crescer e expandir, né? Exatamente. Então, isso foi assim, um divisor de águas, porque realmente a gente consegue entender de maneira muito mais segura e sólida, né, as informações. Então, fica fácil de escalar. Né? E eu sei o momento certo também de promover, eu sei o momento certo de abrir um novo escritório, eu já sei o momento certo, antes de chegar no momento certo. Jeff Bezos tem uma frase que ele fala que se você espera por 90% dos dados para tomar decisão, você já está atrasado. Né? Então, antes mesmo da gente decidir abrir um escritório, a gente já vai antecipando isso. Olha, os números estão batendo, estamos crescendo, acho que está na hora de abrir mais um. Então, quando a gente abre um novo escritório, vão aparecendo em dados. Vão aparecendo em dados. E a gente já começa a abrir esse escritório muito antes da inauguração ou da decisão. Então, isso já vai acontecendo, né? Então, os dados trazem essas informações, né? Essa clareza. Andrezão, o papo, quando é bom, passa rápido o tempo. Passa rápido, né? E tá chegando no finalzinho, mas eu quero trazer um assunto aqui que me veio na cabeça. Sim. Gestão à vista, né? Então, assim, eu converso com muita gente hoje, empresários e gestores. Primeiro, né, o que é o gestão à vista? É você criar um BI que vai ficar numa tela, com os indicadores ali visíveis para todo mundo. Como é que você vê essa questão? Acaba estimulando ali a competitividade, porque, né, a pessoa está vendo o número dela ali. Quais são, assim, os benefícios que você vê de ter uma gestão à vista? Porque na gestão à vista o consultor não precisa entrar lá no BI para ver. Ele está vendo na tela, ele vai chegar no escritório, ele vai ver. Eu queria que você falasse sobre isso e também contasse uma história aí que eu me lembrei. Acho que uma das primeiras coisas que você me contou sobre o BI foi quando você foi no Primo Rico e entrou na sala de controle da empresa dele e viu um monte de tela, de BI, de gestão à vista. Sim. E como é que foi isso? Como é que foi tua sensação aí? Né? Legal. Eu tenho uma amizade muito boa com o Thiago Nigro, a gente sempre conversa e a gente troca muita figurinha. Quando eu conheci ele, que a gente fez amizade, ele ainda não tinha o escritório dele, né? Ele era só um influenciador, onde o negócio principal dele era o Grupo Primo, que, né, é uma holding, que é um hub de soluções de diversas áreas, é o ecossistema que ele tem. E ele meio que me adotou no sentido de, cara, eu amo o mercado financeiro, eu vim no mercado financeiro e eu me vejo muito em você, ele falou para mim. Ele super se conectou com a minha história, a nossa mentalidade conectou muito. E aí ele começou a me ajudar muito, assim, sabe, a trazer informação de crescimento, de escala. Eu lembro que teve um dia que foi eu comecei a jogar tênis por conta dele, eu jogava squash. Aí teve um dia que a gente foi jantar num restaurante lá em Alphaville, no Uruguai. Ele me chamou e falou assim, cara, vou fazer um campeonato de tênis lá no meu condomínio, você topa jogar? Eu falei, puta, não consigo, eu só jogo squash, não jogo tênis. Aí ele, tá, mas por que você não treina tênis e não vai pro campeonato com a gente? Porra, verdade, né? Ele é muito bom, assim, em provocar as pessoas, né? Eu falei, cara, verdade, sempre gostei de tênis. Aí comecei a treinar, aprendi. Hoje só jogo tênis. Sou viciado em tênis por conta dele. E aí a gente fez esse campeonato e foi se aproximando. E aí um dia ele me convidou para assistir o jogo da Copa do Mundo, era Brasil e Coreia, se não me engano, oitavas de final da última Copa do Mundo. E aí ele falou, cara, vai um pouco antes lá no escritório, no Grupo Primo, que eu quero te mostrar um negócio legal para você que tá pensando em abrir mais escritórios. E aí quando eu fui no escritório lá, eu fui com a minha esposa e ele deu uma baita volta com a gente no Grupo Primo todo, e ele ia parando em cada tela. Cada tela tinha números e indicadores à vista. Lembra que eu tirei foto e te mostrei? Falei, você tirou foto. Eu quero isso, Rodrigo. Eu quero assim, eu quero assado. E ele foi me ensinando, esse BI, esses números, esses indicadores. Aqui a gente decide assim, a gente olha assado. Foi me mostrando e foi me ensinando. Ele falou, cara, você precisa disso, disso e disso para poder escalar. Ele falou, então faça isso. E eu fui anotando tudo, fui tirando foto. E aí eu falei, tá, entendi. Então, daí ele me deu essa lição. Ele falou, cara, não tem como você escalar, como você crescer, apenas no feeling, na garra, na raça. Isso é muito bom em um primeiro momento.
Só que a partir de agora, você precisa avançar a tua jornada empreendedora no sentido de uma maturidade maior, de números e indicadores da tua operação, para saber se esse não é um risco que você está tomando ou para saber se é bem fundamentado. Então é assim que cresce. Ele meio que me ensinou, lógico, tô resumindo, né? Sim. Mas assim, ele me ensinou muita coisa sobre crescimento e é um crescimento exponencial. Então ele me trouxe muitas regras que eu salvei, guardei para a vida. E aí que a gente começou aquela reunião. Falei, e como é que tá a gestão à vista lá na Midas? E agora vocês têm uma TV. Ó, aqui em Ponta Grossa, o BI tá rodando em 3 TVs simultâneas, uma com cada tela para áreas diferentes. Em Londrina, duas telas simultâneas também. E agora em Campinas a gente está implementando 2 telas também para rodar ao vivo. Então, cada unidade vai ter os seus números, indicadores cada do seu escritório, mas todo mundo tem acesso a todos os números, também até para fazer comparativo e benchmark. Mas assim, na Midas Planejamento Financeiro, eu já vi muitos empreendedores perguntarem assim, André, mas ter os números à vista não gera um desconforto, às vezes para quem não está vendendo? Todo mundo me pergunta isso. Cara, eu acho isso uma bizarrice profunda. Na minha empresa, a gente tem uma cultura muito de esporte, de atleta, no sentido de somos competitivos, queremos ser os melhores e a gente é agressivo no mercado. E lá a gente não tem essa cultura do mimimi, né? Tá me expondo, bibibi. São adultos. Porque assim, ó, o que acontece? Uma empresa que não tem cultura vira uma creche de adultos. Isso é fato. Então a nossa cultura é essa e sempre foi. Tem gente que acha que isso é legal, que isso é ótimo, admira, e tem gente que não acha e, cara, tá tudo bem. Sim. Só que na Midas Planejamento Financeiro a cultura é essa, é número, é dado, é meta, é competitividade, mas a nossa competição em si, ela não é tanto entre os colaboradores, mas ela é mais entre o teu ontem, né? O quanto você performou ontem, o quanto você tem que, performar amanhã, o quanto você vem crescendo. Eu acho que é isso, porque assim... Legal. O nosso business plan, Rodrigo, é abrir 50 escritórios. Então, a gente vai abrir 50 escritórios. Tem oportunidade para todo mundo crescer. E eu não tô comparando quem é melhor e quem é pior. A gente todo mundo. Exato. Cada um, exatamente. Tem uns que são melhores em conversão, outros melhores em no-show, outros melhores em lead, em CP, em ticket médio. Cada um tem uma característica forte. Ninguém é ruim em tudo, até porque senão não faz parte do time, né? Então, tá todo mundo buscando ser melhor do que ontem, né? E tentar ser melhor amanhã. Então, a gente não tem esse mimimi. Então é muito a natural. gente não permite. Na verdade, apareceu a TV lá e nada mudou, porque Exatamente. já existia isso. Não existia, exato. não sei o número do outro. Não, legal. nunca. Já estava intrínseco ali na cultura. A nossa reunião é all hands, é tabela, é indicadores, é número, é gráfico ao vivo para todo mundo ver. Entende? Então, nunca existiu isso. Eu já tive colaborador de entrar na minha empresa, não gostar, não se adaptar, sair falando mal aí. Não, porque lá eles expõem, porque cobra, que isso. Cara, tudo bem. Se tem ex-colaborador assim que fala ou falou mal, o errado não é ele, sou eu que contratei errado, sou eu que coloquei laranja podre dentro do meu escritório. Então o erro foi meu, a culpa foi minha. Agora, da mesma forma, eu tenho um colaborador que ama aquilo, fala, cara, que legal, todos os dias eu tenho um norte de como ser melhor, eu sei o que eu tenho que fazer, e ver um crescimento abrupto internamente, né? Eu tenho profissionais lá na Midas Planejamento Financeiro ganhando 6 dígitos por mês, então fazendo parte de menos de 1% da população brasileira. Esses caras não estão insatisfeitos, tristes ou algo nesse sentido, né? Então, eu acho que é isso. A nossa cultura, ela não tem espaço para mimimi, não tem espaço para reclamação. É uma cultura de crescimento. Um dos nossos valores, o valor número 1 é julgamos o jogo abertamente. Ele diz respeito ao feedback, à transparência, exatamente. Bacana. E outro valor da nossa empresa é a mentalidade de crescimento, que diz respeito exatamente a isso, a crescer, a competir, a querer ser melhor. Então, cara, faz parte da nossa cultura, todos os números, os dados, isso só nos beneficia. Muito bom, cara. André, cara, tô muito feliz com esse papo. Valeu. Imaginava que seria massa, mas não imaginava que seria tão legal, tanto assunto, né, cara? Sim. Falando de cultura, de crescimento, de performance, de como os dados, né, estão ligados nisso e como eles podem te ajudar Sim. a expandir, né, a aumentar, a crescer, a desenvolver as pessoas também. Acho que falamos muita coisa bacana aqui hoje. Agradeço mais uma vez a sua presença. Muito feliz com a nossa parceria. Sim.
Com certeza estaremos juntos nesses 50 escritórios aí, com TV em todo lugar. Em todo lugar. 5 TV para cada escritório. E é isso aí. Show. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço aí o convite, a participação. Uma honra compartilhar com você, com a tua audiência, e vamos junto. Vamos junto. No próximo episódio, então, pessoal, a gente vai trazer um comentarista aí para a gente comentar os 3 primeiros episódios, que já tem bastante conteúdo. Então vamos fazer uma sessão de comentários aqui para entender, resgatar um pouco do que a gente falou de time, de gestão, de cultura, de dados como um todo. Mas por hoje é isso. Obrigado. Obrigado a toda a audiência aí, quem está ouvindo, quem está assistindo. Deixa seu like, deixa seu comentário com dúvida, que eu estou sempre lendo lá. Me adiciona no LinkedIn, que eu estou movimentando também diariamente lá. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.